Eu quero convidar meus amados irmãos para, junto, lermos a palavra do Senhor em Isaías capítulo 55, apenas o versículo 6, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém. Os irmãos, por favor, podem se assentar. Permita-me, queridos, relembrar uma informação que creio eu e seguramente todos já sabem, que todo ser humano foi criado por um propósito. Como a nossa querida irmã Joyce aqui na ministração do louvor meio que já começou a introduzir essa mensagem, fomos criados por um propósito. E o principal propósito da nossa criação, o principal propósito de nós estarmos aqui hoje, de nós existirmos, é que vivamos uma vida de comunhão com Deus, é que vivamos uma vida de intimidade com o Senhor, é que vivamos próximo do Senhor. Mas aí eu gostaria de perguntar algo para os irmãos, para os jovens, para cada um que aqui se encontra. Por que vivemos, muitas das vezes, uma vida vazia da presença de Deus? Alguém já parou para se perguntar isso? Por que vivemos, muitas das vezes, não são poucas as vezes, e quanto mais os anos de caminhada passam, quanto mais tempo temos, e essas muitas das vezes aumentam, por que vivemos muitas das vezes uma vida vazia da presença de Deus? Se fomos criados para vivermos na presença de Deus, se fomos criados para vivermos junto com o Senhor, se fomos criados para vivermos em intimidade com Deus, para falar com Ele o dia inteiro, diuturnamente, para respirarmos a Sua presença, não para sentir a Sua presença em cultos, em momentos de oração, não para sentir momentos especiais da presença de Deus. Fomos criados para vivermos na presença de Deus continuamente. E por que vivemos muitas das vezes? Eu estou frisando isso muitas das vezes, sabe por quê, irmãos? Porque é tempo de nós nos colocarmos diante do espelho da presença de Deus e da palavra de Deus e reconhecermos que muitas das vezes vivemos vazios da presença de Deus. Muitas das vezes vivemos uma vida cuja presença de Deus está ausente. Vivemos uma vida vazia da presença de Deus, vivemos uma vida ausente, uma vida cuja presença de Deus encontra-se ausente, inexistente. Por que isso acontece conosco? Porque, ainda que tenhamos rótulo, vamos assim dizer, de cristãos, outros chamam de evangélicos, outros chamam de crente, e ainda assim vivemos em muitas situações da nossa vida uma vida vazia da presença de Deus. Como um homem consegue viver longe de Deus? Uma vez identificado, uma vez constatado que vivemos muitas das vezes sem Deus, sem a presença de Deus, vivemos longe de Deus, como o homem consegue viver longe de Deus? São indagações. Às vezes, de repente, alguém pode estar se perguntando: irmãos,
Você subiu o púlpito para fazer perguntas, não para dar respostas. Precisamos nos perguntar, precisamos nos fazer essas perguntas. Como o homem consegue viver longe de Deus? Na verdade, irmãos, esse ser humano, ele não consegue viver longe de Deus. Ele não consegue viver sem a presença de Deus. O que ele vive, na verdade, é um simulacro, é uma simulação, é um teatro. Ele vive uma encenação. Esse homem que está sem Deus, essa pessoa que está sem Cristo, essa pessoa que está longe de Deus, eu não estou falando de crente, eu estou falando de ser humano, ainda que ele tenha esse rótulo. Ele não consegue viver sem Deus. Ele vive um simulacro, ele vive uma simulação, uma encenação. Ele vive um mundo de faz de contas, de mentira. Ele tenta simular uma normalidade. Ele tenta simular que está tudo bem. Ele tenta simular que consegue viver sem Deus. E nessa simulação, e nesse teatro, e nessa vida de mentira, ele preenche ou tenta preencher, que na verdade esse vazio, ele não é preenchido com as coisas que esse homem tenta preencher com relacionamentos. Conheço pessoas que não conseguem viver sem um relacionamento. Termina um, começa outro, termina um, começa outro. Ele tenta preencher um vazio que existe dele, um vazio da presença de Deus em relacionamentos. Tenta preencher com diversões, shopping center, compras, consumo. Tenta preencher com trabalho. Trabalho é uma bênção, é de Deus, meio de provisão. Mas o homem sem Deus, ele tenta preencher esse vazio, ele tenta se enganar a si próprio, achando que está conseguindo viver sem Deus, tentando preencher esse vazio com trabalho. Ele busca diversos caminhos, atalhos, para tentar preencher algo que só vai conseguir preencher o dia que ele se voltar para Deus. Não são relacionamentos, não é trabalho, não são compras, não é consumo, não é ativismo religioso. Nada disso preenche uma vida vazia de Deus. Portanto, o homem ele não consegue viver sem Deus. Não consegue. Ele vive dissimuladamente, ele vive tentando preencher esse vazio. Esse homem ele foi criado para viver na presença de Deus. Esse homem ele foi criado para andar com Deus. Antes da queda, os irmãos lembram, em Gênesis, Deus vinha ao encontro desse homem para estar em comunhão com ele. Deus, quando criou Adão, ele projetou na sua convivência estar com Adão, comungar com Adão, ter intimidade com Adão. E o que aconteceu? Os irmãos sabem o que aconteceu. Houve a queda, houve a desobediência. E o que antes essa comunhão era viabilizada quando Deus ia ao encontro do homem após a queda. Os irmãos sabem, houve a separação entre Deus e o homem. Houve um abismo. Houve uma barreira. E em Romanos 3:23, os irmãos
lembram? Diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então houve essa separação. Portanto, essa comunhão se tornou impossível, se tornou inviável, porque o pecado torna impossível a comunhão com Deus. Não é improvável, não é difícil, não torna dificultoso. O pecado torna a comunhão com Deus impossível. Impossível. Porém, irmãos, o que é impossível para o homem é possível para Deus. E glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. O que antes era impossível para o homem manter essa comunhão com Deus, se tornou impossível devido ao pecado, devido à transgressão, devido à desobediência. Deus proveu um meio, Deus proveu um caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Para tornar essa comunhão possível novamente. E que caminho é esse que nós estamos falando? E que provisão é essa de que nós estamos mencionando? Jesus. O que antes era impossível ao homem manter essa comunhão com Deus, devido à separação gerada pelo pecado, o que era impossível ao homem tornou-se possível para Deus. Deus tornou possível, provendo um caminho, provendo a salvação, provendo um meio. Jesus vai dizer em João 14,6, eu gostaria de ler com os irmãos, também é uma passagem muito conhecida. João no capítulo 14 e no versículo 6, o próprio Senhor Jesus vai dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus falando, a provisão de Deus. Jesus tornou-se possível, em Jesus tornou-se possível a nossa comunhão com o Senhor. Em Jesus tornou-se viável, em Jesus tornou-se possível o nosso restabelecimento de comunhão com o Senhor. Em Hebreus 10, eu gostaria de também ler com os irmãos, Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Portanto, o que era impossível para o homem, devido ao seu pecado, devido à queda, tornou-se possível em Jesus Cristo. O caminho que nos leva a Deus, o caminho que reatou a nossa comunhão com o Senhor, o caminho que abriu, o caminho que dá acesso ao Senhor. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, irmãos, agora tornou-se possível nós buscarmos de novo ao Senhor. Agora tornou-se possível nós estarmos de novo com o Senhor. E eu volto a perguntar, mas por que vivemos vazios da presença de Deus, se agora temos essa possibilidade? Se antes o que era impossível agora tornou-se possível, agora é possível. Nós temos acesso ao Senhor. E por que vivemos uma vida vazia do Senhor? Por que vivemos longe de Deus? Porque nos contentamos em viver sem a presença de Deus, uma vez que agora é possível vivermos na presença de Deus. Antes era impossível.
Mas agora nós temos essa possibilidade. Eu gostaria de perguntar para os irmãos, aqui tem um copo d'água, que inclusive eu já vou até fazer uso. Queria perguntar para os irmãos, suponhamos que nós estivéssemos aqui, que pudéssemos distribuir copos d'água para os irmãos. Suponhamos que tivesse copo d'água acessível para os irmãos agora. Uma água acessível. Só os irmãos esticarem o braço e pegar. Quantos de vocês aqui tomariam parte desse copo? Pode, por favor, eu gostaria que os irmãos se manifestassem. Quantos agora pegariam dessa água? Alguns irmãos levantaram, outros não. Eu pegaria. Inclusive já estou até fazendo uso. Observem que alguns irmãos apenas levantaram a mão quando perguntei se pegariam dessa água. Eu acredito que esses irmãos, acredita que você que levantou a mão esteja com sede, não é verdade? Outros não levantaram a mão. Seguramente não estão com sede. Não é verdade? E dos que levantaram a mão, quem sabe alguns até pegariam, não estão com tanta sede assim, mas pegaria pela facilidade, a água está ali, por que não? Quantos de nós não fazemos isso? Irmãos, e com essa imagem da água amada que está com sede, eu consigo identificar 3 tipos de atitudes que nós temos em relação à busca com o Senhor. E baseando no que eu observei na resposta dos irmãos. Primeiro, há aqueles que não pegaram a água porque não estão com sede. Não pegariam a água porque não estão com sede. Ok, não está com sede, você não vai beber água. Tem aqueles que pegariam porque estão com sede, e tem alguns que pegariam mesmo sem sede. De repente, pela facilidade de estar ali, de não ter que, vou beber agora para não ter que levantar daqui a pouco. E assim, irmãos, eu consigo identificar 3 atitudes que nós temos em relação à nossa busca com o Senhor. A primeira delas é de rejeição completa. Assim como alguns de nós não pegaria água, porque não estava com sede, assim também nós fazemos com o Senhor, rejeitamos por completo a sua presença, que não estamos com sede do Senhor, não estamos sedentos pelo Senhor, e rejeitamos tudo que diz respeito a Deus, a tua palavra, a tua presença, os teus presentes, seus dons, sua manifestação, rejeitamos a sua igreja. Muitas das vezes nós rejeitamos a igreja do Senhor. Não quero comungar, não quero ter comunhão, não quero estar congregando. Nós rejeitamos tudo que diz respeito a Deus. E conseguimos também identificar uma segunda atitude, que é aquela que não rejeita, mas não busca de todo o coração. Vem por conveniência, porque não tem nada para pelo status, né? É bonitinho, é legal ser evangélico, legal, poxa, todo mundo acha legal. E, por fim, há aqueles que buscam em espírito e em verdade, conforme nós louvamos aqui. Portanto, queridos, em qual desses grupos nós nos encontramos nessa noite? No grupo dos que rejeitaram a água? No grupo dos que pegaram a água com sede? Ou no grupo, possivelmente, dos que pegaram a água, mas que pegariam a água, mas sem estar com tanta sede?
qual grupo nós nos encontramos nessa noite? Do grupo que rejeita completamente a presença de Deus? E aí nós já vamos estar respondendo a essa pergunta que foi feita aqui: por que vivemos muitas das vezes uma vida vazia da presença de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós estamos rejeitando o copo d'água. Muitas das vezes nós estamos rejeitando a presença de Deus. Estamos negando, estamos abrindo mão, estamos rejeitando tudo que diz respeito à presença do Senhor. Por isso vivemos uma vida vazia da presença de Deus. Mesmo frequentando o culto, mesmo estando em ambiente religioso, mesmo carregando Bíblia, nós rejeitamos muitas das vezes a presença de Deus. Ignoramos completamente a sua presença. Não falamos com Ele. Não falamos com Ele. Não é assim que nós fazemos pecaminosamente, eu falo isso. É assim que nós fazemos pecaminosamente quando nós ignoramos alguém. Isso é um pecado, irmãos. Isso seja abolido das nossas vidas em nome de Jesus, se há essa prática. Jesus não rejeita ninguém, nós não podemos fazer isso com nenhum de nossos irmãos. Mas não é assim que acontece, quando ignoramos a presença de uma pessoa. Você não fala com a pessoa. Parece que não tem ninguém ali. Que triste. E muitas das vezes fazemos isso com Deus. Ignoramos completamente a presença de Deus. Acordamos, normal. Abriu o olho, como se nada tivesse acontecendo de milagroso. Acordar é um milagre. Estar vivo é um milagre. Quando nós nascemos, foi um milagre. Estava tudo caminhando para essa criança não vir ao mundo, à luz. Portanto, é um milagre. Os pulmões funcionando, tudo respirando. Lembro-me dos trigêmeos, que luta, que milagre que foi essas crianças viverem. Eles, a diaconisa Adriana entrou em trabalho de parto com 6 meses. Começou a ter contração. 6 meses, muito prematuros, muito. Estavam informes ainda, não estavam completamente formados. E demos entrada no hospital, os médicos falaram, vai ter que internar, não pode sair agora, não pode nascer agora, ele não tem pulmão para isso, vai ter que abrir o pulmão. E foi feito um trabalho completamente difícil, complexo, para que eles conseguissem chegar a 7 meses na barriga. Então tomou ali muita medicação, muita intervenção médica, e ali foi feito um trabalho de os pulmões deles ganharem mais musculatura, eles conseguirem respirarem melhor, não conseguiam mamar. Foi um trabalho realmente muito complicado. Foi um milagre de Deus, foi um milagre de Deus. E agora a gente vai viver diante de tantos milagres como se nada estivesse acontecendo. Ignoramos a presença de Deus. O Senhor Jesus veio a esse mundo, entregou a sua vida por nós, verteu seu sangue inocente na cruz, e nós ignoramos esse fato muitas das vezes. Quando o crucificamos novamente com os nossos pecados. Por isso nós vivemos uma vida vazia da presença de Deus, porque sequer o buscamos. Porque vivemos uma vida vazia da presença de Deus.
porque muitas das vezes sequer buscamos, ignoramos a sua presença, desconsideramos completamente a existência de Deus nas nossas vidas, nos tornamos semelhantes aos ateus. Aliás, os ateus até acreditam até mais do que nós, porque eles falam tanto de Deus para tentar negá-lo, e nós simplesmente nem mencionamos, nós nem tocamos no assunto. Não falamos com Deus, não falamos de Deus, não mencionamos Deus, ignoramos os seus feitos. É assim que nós vivemos, por isso vivemos muitas das vezes uma vida vazia de Deus. Vivemos uma vida vazia de Deus também, queridos, não só pela rejeição, mas também pela acomodação, porque buscamos muitas das vezes equivocadamente, com segundas intenções, com motivação errada, a semelhança do copo d'água, que possivelmente às vezes nós pegamos sem sede, porque está ali na frente, eu não quero levantar, ok, vou beber agora, já que está aqui, vou ingerir. E muitas das vezes nós nos relacionamos com Deus por acomodação, porque é legal, porque não tem nada para fazer, como passatempo. Não é assim, irmãos, que pecaminosamente, lamentavelmente, nós não caminhamos para a casa do Senhor? Não tem nada para fazer hoje, eu vou lá. Eu vou porque meu coleguinha foi. Vou porque lá eu vou encontrar alguém. Vou porque eu preciso tratar de um assunto com fulano. Eu vou porque é importante, porque eu quero resolver um assunto. Muitas das vezes buscamos equivocadamente, bebemos a água sem sede, bebemos a água sem estar com vontade, caminhamos sem sede, caminhamos sem vontade, caminhamos sem amor, caminhamos forçadamente. Quando assim o fazemos, vivemos uma vida vazia da presença de Deus. Se entrou alguém aqui nessas condições, queridos, ainda há tempo de se arrepender. Se entrou alguém aqui nessas condições, que pegou a água, pegaria a água sem sede, que entrou aqui sem sede de Deus, ainda dá para se arrepender. Ainda há oportunidade. A fonte de água viva ainda está aqui jorrando para a glória do Senhor. Ainda está disponível. Veja o versículo que nós lemos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, ainda dá tempo, ainda há oportunidade, a água ainda está acessível. Se entrou alguém aqui nessas condições, com a motivação errada, com segundas intenções, que segundas intenções seriam essas? Eu vou buscar uma bênção, eu vou lá para satisfação pessoal, né? Eu vou lá porque eu quero ter prazer, quero estar bem, quero ter satisfação pessoal. Estamos com a motivação errada, estamos com segundas intenções. Por isso vivemos uma vida sem a presença de Deus, quando ignoramos a sua presença. Veja aqui em João, capítulo 1, no versículos 11 e 13, veja o que o evangelista João vai dizer. João, capítulo 1, no versículos 11 a 13. Vou ler a partir do 9, diz assim: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus
não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Por isso, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, se entrou alguém aqui nessa noite que tem rejeitado a presença de Deus, que tem rejeitado ao Senhor, veja o que o Senhor diz no versículo 12: mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que nessa noite haja, irmãos, uma atitude das nossas vidas de crer no Senhor Jesus, confiar, entregar tudo a Ele, de recebê-lo na sua vida, de recebê-lo no seu coração, para que você possa e eu vivermos uma vida de comunhão com Ele, vivermos uma vida cheia da sua presença, cheia da presença de Deus. Que não rejeitemos a presença do Senhor, não rejeitemos o Senhor, porque Ele quer estar em comunhão conosco. Não vivamos uma vida religiosa, irmãos, de aparência. Não o busquemos por conveniência, não o busquemos com segundas intenções, mas o busquemos de todo o nosso coração. Já vimos por que nós vivemos sem a presença de Deus. Porque rejeitamos e porque buscamos equivocadamente. Então, o que fazer, irmãos? O que fazer para o encontrar? Já vimos o que não fazer. Agora, o que fazer então para encontrar o Senhor? Para buscar ao Senhor? Para atender a esse chamado aqui? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Primeira coisa, ter sede. Agora vem o terceiro grupo, aqueles que levantaram a mão. Ter sede do Senhor. Ter sede da presença de Deus. Muitas das vezes, irmãos, a gente está vivendo uma vida vazia de Deus, uma vida vazia da presença de Deus, porque não estamos tendo sede do Senhor. Estamos tendo sede de tantas coisas, né? Estamos buscando tantas coisas. Temos tantas prioridades. Temos tantas prioridades. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que aqui está, que priorizou a presença do Senhor, priorizou a comunhão com a igreja, priorizou estar com o Senhor, priorizou ouvir a palavra do Senhor, mas muitas das vezes nós não priorizamos isso. Isso demonstra falta de sede do Senhor. Isso denuncia que nós não estamos querendo estar na presença de Deus. Isso evidencia, isso comunica, torna público que nós não estamos tendo sede de Deus. Aqui no versículo 1 do capítulo 55, que nós estamos lendo, vai dizer: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, a primeira atitude que nós precisamos ter, irmãos, o primeiro gesto que nós precisamos ter para conseguirmos encontrar o Senhor e vivermos uma vida cheia da sua presença, é termos sede do Senhor. Abra comigo, por favor, em João capítulo 4, no versículo 14. João capítulo 4, no versículo 14, ele vai dizer assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Essa fonte está aqui acessível para mim e para você nessa noite. Essa fonte é Jesus, beba dessa água. Essa água é inesgotável. Essa água não falta, essa água não acaba, ninguém fecha o registro para manutenção. Essa água é inesgotável e ela não vai saciar a nossa sede momentânea. Ela vai saciar a nossa sede eternamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Quem sabe alguém aqui, quem sabe alguém que está nos ouvindo, está buscando saciar essa sede, está tentando preencher esse vazio de tantas coisas perecíveis, passageiras, mas a água que o Senhor Jesus dá, mas a presença do Senhor Jesus na sua vida permitirá que você nunca mais tenha sede. A presença do Senhor Jesus é suficiente. A presença do Senhor Jesus basta. A presença do Senhor Jesus nos sacia a nossa sede. Então, quer viver uma vida cheia de Deus, quer viver uma vida cheia da presença do Senhor, tenha sede do Senhor Jesus. Tenha sede da presença do Senhor. Quando nós temos sede do Senhor, irmãos, nós deixamos de ter sede por outras coisas. Deixamos de ter sede pelas distrações. Deixamos de ter sede pelas redes sociais. Deixamos de priorizar aquilo que não é essencial para nossas vidas, que é a presença de Deus. Portanto, a primeira ação, a primeira atitude é ter sede do Senhor. Jesus, a fonte que sacia a sede espiritual do homem. Beba dessa água em nome de Jesus. Beba dessa fonte em nome do Senhor Jesus. Jovem, quer ser cheio da presença de Deus. Irmãos, quer ser cheio da presença de Deus. Irmãs, quer ser cheia da presença de Deus. Beba dessa fonte, Jesus, para a glória de Deus. Outra coisa que é muito importante para a gente estar cheio da presença de Deus e a gente conseguir buscá-lo, Senhor, ainda no versículo 1 do capítulo 55, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Queridos, é de graça. Não há nada que eu e você possamos fazer para a nossa salvação. Já foi feito, já está pago. Vinde e comprai sem dinheiro, já está pago. Quando Jesus falou, está consumado, irmãos, ali foi pago. Ali foi pago. Ali Ele quitou a nossa dívida com o Pai. Ali nós nos tornamos justos diante de Deus. Não é sacrifícios humanos. Se assim o fizermos, nós vamos nos tornar legalistas. Não é isso que vai nos aproximar de Deus. É a graça do Senhor Jesus Cristo. Um presente que nós não merecemos. Uma dádiva que nós não tínhamos como pagar. E Ele graciosamente pagou. Uma dívida que nós não tínhamos como pagar. E Ele graciosamente, sem que nós merecêssemos, pagou em nosso lugar e quitou a nossa dívida. Vinde e comprai. Portanto, o que eu e você precisamos fazer apenas reconhecer que o sacrifício do Senhor Jesus foi para a minha vida. Reconhecer que eu não tenho condição nenhuma, de me chegar a Deus sem ser por meio de Jesus. Não há nada, não adianta eu carregar cruz de madeira e subir uma escadaria, distribuir bens aos necessitados. Não há esforço humano algum que nos faz estar diante do Senhor,
porque o preço que deveria ser pago, e de fato foi pago, nós não tínhamos condições de pagar. Só o Senhor Jesus foi capaz de pagar esse preço com o seu sangue, sangue inocente, derramado no madeiro. Vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e pão. O vinho e pão, irmãos, ele vai comunicar conosco satisfação, preenchimento em todas as áreas. O vinho, ele sempre traz, muitas das vezes, a simbologia da alegria, da paz, da felicidade. E o leite, o alimento. Então, a presença do Senhor, ele vai preencher todas as nossas necessidades, vai estar nos saciando em todas as nossas necessidades, sejam elas principalmente espirituais, irmãos, e até também as materiais. Buscai primeiro o Senhor, a sua presença, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por isso, nós precisamos entender que não há nada que eu possa fazer, humanamente falando, sacrifícios humanos, inventar fórmulas humanas, mas o que eu posso fazer é entender que o Senhor Jesus entregou sua vida por mim, que o preço foi pago por Ele, preço que eu não tinha condições de pagar. Não há sacrifício meu que eu possa fazer, porque o sacrifício perfeito já foi feito por Jesus na cruz. E louvado seja o nome do Senhor. Ainda no capítulo 55, no versículo 3, ele vai nos indicar ainda uma outra atitude que podemos ter, que vai nos aproximar de Deus, que vai nos fazer buscar o Senhor, que vai nos permitir estar buscando ao Senhor. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. No versículo 3 do capítulo 55. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Precisamos dar a devida atenção à palavra do Senhor. Muitas das vezes vivemos uma vida vazia da presença de Deus porque não damos ouvido à palavra do Senhor. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Muitas das vezes, irmãos, a nossa vida ela se torna vazia de Deus, porque ouvimos a palavra do Senhor, entra por um ouvido e sai por outro, não praticamos a palavra do Senhor, não meditamos na palavra do Senhor, não damos importância à palavra do Senhor, damos importância à palavra de tanta gente, né, de youtubers, de professor, de amigo, de tanta gente, ouvimos a palavra de tanta gente, o conselho de tantas pessoas é muito importante, né? Às vezes, né? Mas o conselho de Deus nós rejeitamos, e quando nós rejeitamos o conselho de Deus, vivemos uma vida vazia da presença de Deus. Uma outra atitude que nos leva a buscar ao Senhor, que nos leva a estar na presença de Deus, é buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Abra comigo, por favor, em Jeremias, capítulo 29. Nos versículos 13 e 14. Que diz assim: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Portanto, para encontrarmos o Senhor, irmãos, para conseguirmos atender a esse chamado, buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
precisamos buscar de todo o nosso coração. Precisamos buscar com toda a nossa devoção, buscar com sede, buscar reconhecendo que não é pelos meus méritos, não é pelas minhas próprias forças, buscar dando ouvido à sua palavra e buscar de todo o nosso coração, buscar de toda a nossa alma, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, buscar o Senhor por inteiro, não pela metade. E por fim, irmãos, para finalizar, um último tópico aqui que é para a gente encerrar. No versículo 7, diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Muitas das vezes vivemos uma vida vazia de Deus, muitas das vezes vivemos uma vida vazia da presença de Deus, porque permitimos que os nossos pecados, porque vivemos uma vida imersa no pecado, porque vivemos uma vida que afronta ao Senhor, porque vivemos uma vida em desconformidade com a palavra de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Muitas das vezes vivemos uma vida longe de Deus, porque vivemos uma vida de pecado. Uma vida que contradiz os parâmetros bíblicos. Se a gente for observar, quando vivemos uma vida de pecados, é porque não damos ouvido à palavra de Deus. É porque não estamos buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Porque estamos ignorando a sua presença. É porque estamos vivendo uma religiosidade, um simulacro, um teatro, achando que com as nossas atitudes, com nossos trapos de imundícia, nós vamos conseguir se aproximar de Deus. Nada disso. E quando nós vivemos assim, acabamos vivendo uma vida de pecado. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Quer viver uma vida na presença de Deus? Quer viver uma vida cheia de Deus? Se converta em nome de Jesus. Falo isso com muito temor e tremor, irmão. Não é acusando os irmãos, é me incluindo, que nos convertamos em nome de Jesus, para que possamos viver uma vida cheia da presença de Deus. E nesse processo, irmãos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Deixe o ímpio o seu caminho, que haja arrependimento em nós. Às vezes vivemos uma vida sem a presença de Deus porque não estamos nos arrependendo. Estamos satisfeitos com a nossa vida de pecado. O pecado não nos incomoda mais. Aquilo que afronta a Deus não nos causa mais tristeza. Aquilo que afronta ao Senhor não nos deixa mais angustiados. Mas que nessa noite haja arrependimento em nome de Jesus. Está vivendo uma vida longe de Deus, se arrependa em nome de Jesus, se convertem dos seus maus caminhos e viva na presença de Deus. Portanto, nesse processo ele vai ter arrependimento, vai ter conversão, e nessa conversão, queridos, vai ter... O que acontece quando nós nos convertemos ao Senhor?
resumidamente, há uma mudança completa de pensamento. É o que no grego vai chamar, a palavra metanoia, a mudança de mente. A gente passa a ter a mente de Cristo. Veja o que ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nesse processo todo, nessa conversão, a gente tem a mudança de mente, a gente passa a pensar com a mente de Cristo, a gente passa a assumir a mente de Cristo. Amém, queridos? Portanto, que nessa noite, eu e você possamos, em nome de Jesus, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, ter sede de Deus, buscá-los não com nossos méritos, não com as nossas forças, não com nossas estratégias, mas buscá-los reconhecendo que é a graça do Senhor, algo que eu não tinha condições de fazer, que possamos dar ouvido à palavra de Deus, buscá-lo ouvindo a sua palavra, que possamos buscar de todo o nosso coração e que possamos nos arrepender em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é grandioso em perdoar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Portanto, há esperança, há uma solução. Você que tem vivido sem a presença de Deus, você que tem vivido longe da presença de Deus, na casa do Pai, mas longe de Deus, há uma esperança, porque o nosso Deus, Ele é grandioso em perdoar. Portanto, eu quero convidar você nessa noite a fazer uma oração comigo e vamos clamar ao Senhor que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, que Ele nos perdoe, que possamos beber dessa água, que possamos beber dessa fonte, que possamos beber dessa água que sacia a nossa sede, dessa fonte de água viva, inesgotável. Ele nos convida a bebermos dessa água, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer, meu Deus, pela Tua maravilhosa presença, Senhor. Te agradecer pela Tua palavra, Deus, que nesse mesmo capítulo aqui vai dizer que ela não volta vazia, Senhor. Que comparada ao Deus a chuva e a neve, ó Pai amado, que uma vez sendo derramada sobre a terra, ela não retorna. Mas interessante, Senhor, que quando o Senhor fez essa colocação ali, inspirou o profeta Isaías para falar dessa ilustração, ó Deus, da água, da chuva e da neve, que ela não volta vazia, comparando a sua palavra. É que a chuva, meu Deus, tanto a chuva quanto a neve, ela cumpre a sua função, meu Deus, na terra. Ela rega, ela propicia vida. E assim também a Tua palavra nas nossas vidas, ó Pai, que não volta vazia. Ela cumpre a sua missão, ela propicia vida, meu Deus. E hoje foi falada a Tua palavra nesse lugar, meu Deus. Meu Deus, que ela possa propiciar vida, meu Pai amado, que ela possa propiciar, meu Deus, crescimento, que a água, meu Deus, e a neve permitem, meu Deus, propiciam, meu Deus, viabilizam a vida, viabilizam o crescimento, que assim também, ó Deus, a sua palavra, ó Deus, não volta vazia. Uma vez derramada, ó Deus, em nossos corações, como a água, como a neve, ela possa propiciar vida em nós, Senhor. Ela possa propiciar, meu Deus, crescimento espiritual, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, que muitas das vezes vivemos uma vida completamente vazia da Tua presença, Senhor. Vivemos uma vida, ó Deus, de fachada, ó Deus. Vivemos uma vida, ó Deus, um simulacro, um teatro, sem presença do Senhor, sem vida. E o Senhor nos convida a buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E o Senhor está aqui, ó Deus, acessível a todos nós, Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Nos perdoe porque ignoramos a Tua presença, Senhor. Nos perdoe porque, meu Deus, somos indiferentes à Tua presença, Senhor. Não buscamos a Tua presença.
Nos perdoe, ó Deus, porque buscamos, ó Deus, com interesse, ó Pai, não pela Tua presença, não pelo Senhor, buscamos para receber algo, para ter algo. Caminhamos por comodidade, ó Deus. Nos perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós. Por isso vivemos uma vida vazia do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que haja sede em nossos corações, ó Pai, da Tua presença, Senhor. Que possamos atender a esse convite, ó Deus, com sede, ó Pai amado. Em nome de Jesus, que haja sede, ó Pai, em nossos corações pela Tua presença, Senhor. Deus, não nos permita viver uma vida de acomodação, ó Deus, onde conseguimos viver sem a Sua presença, Senhor. Viver sem a Sua presença é uma tragédia espiritual, ó Deus, é uma tragédia na experiência humana, Senhor. Que possamos compreender que viver sem a Sua presença é uma tragédia, ó Pai, em nome de Jesus. Nos perdoe, ó Deus amado, que muitas das vezes, ó Deus, vivemos uma vida sem a Tua presença porque estamos imersos, ó Pai, vivemos uma vida de pecado. Nos perdoe, Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos purifica com Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, queremos, ó Deus, viver na Tua presença, Senhor. Te buscar, ó Deus, estar cheio de Ti, ó Pai. Ouvir a Tua palavra, Senhor. Entendendo, ó Pai, que não podemos fazer nada, ó Deus, pela nossa própria justiça, que possa nos aproximar de Ti, ó Deus, porque o que tinha que ser feito, o Senhor já fez por nós. Nos ajude, ó Deus, nos ajude, ó Pai amado, a estar na Tua presença, Senhor. Que possamos viver uma vida, ó Deus, como discípulos do Senhor, cheia do Teu Espírito Santo, cheia da Tua presença. Que possamos buscar a Ti nesse tempo que se chama agora, Senhor. Não deixar para amanhã, não deixar para daqui a pouco, não deixar para quando chegar em casa, mas Te buscar agora, meu Deus, ser cheio agora, Senhor. Que possamos nos converter, ó Pai, dos nossos maus caminhos, Senhor, para vivermos na Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Que haja arrependimento nessa noite, que haja conversão, mudança de mente. Possamos ter a mente do Senhor, meu Deus, para a glória do Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajude, ó Pai, a vivermos na Tua presença, Senhor. Que possamos ser uma igreja cheia da Tua presença. Que possamos ser, meu Deus, jovens cheios da Tua presença, Senhor. Que possamos ser esposos, maridos cheios da Tua presença. Esposas e mães cheias da Tua presença. Que possamos ser, ó Deus, servos do Senhor cheios da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, assim nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.